Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nesta noite, nós estaremos meditando no livro do Antigo Testamento, o livro do Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 10 até o versículo 14. Vocês podem acompanhar a minha leitura. Nesta minha versão está assim, Êxodo 14, 10 a 14. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Vocês conhecem esse texto, essa narrativa, né? Muitas vezes de cor, seja lendo a Escritura, seja por causa de filmes, né? Você já conhece bem. O povo de Israel, de repente, estava ali, diante do Mar Vermelho, e o faraó, com seu exército, resolveu recapturar os seus escravos. E aí, então, ele se vê no aperto, num momento que não tinha saída. Vocês lembram disso? E Deus então vai operar um grande milagre ali. Ele vai fazer com que o Mar Vermelho seja separado, seja dividido, e o povo então vai poder passar a pé enxuto para outra margem, e o exército de Faraó também vai entrar nessa travessia, só que ele será destruído, porque as águas vão se abater sobre eles, conforme o comando do nosso Deus. Então, vocês conhecem muito bem a história. Eu quero falar sobre o fato de estarmos sem saída. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa. Não o lugar, mas uma situação de vida, em que você se viu sem saída. Não havia nenhum tipo de possibilidade de escape, não havia nenhum outro caminho. Você se viu simplesmente sem saída, numa situação difícil, numa crise, e você viu que não tinha saída alguma. Eu quero tratar sobre isso a partir desse texto que nós acabamos de ler. O que fazer? Como entender? Como aceitar? Como encontrar vias de escape? Pois bem, vamos olhar para a história. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos entender, em primeiro lugar, que foi Deus quem mandou o povo se acampar ali junto ao Mar Vermelho. Então, Deus está por trás disso. Então, capítulo 14, versículo 1, está assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo. Então, eles estavam caminhando numa direção, então eles tinham que mudar o rumo, e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Foi Deus que mandou. Então, eles estavam naquela situação de aperto, porque Deus havia ordenado a Moisés que liderasse, conduzisse o povo até aquela região. Então, eles tinham que estar acampados ali. Então, Deus estava por trás daquela situação. Algumas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos numa situação difícil, porque foi Deus quem nos conduziu até aquela situação difícil. Alguém pode pensar, mas que complicado, mas é verdade. Deus muitas vezes nos conduz a lugares difíceis, como a beira-mar do Mar Vermelho. O porquê saberemos depois. Mas a verdade é que Ele está por trás de todas as coisas. Aliás, é isso que a Bíblia nos ensina. Quando você lê
E a versão correta, a tradução correta, é essa que eu vou ler aqui, de Romanos 8, 28. Quando está escrito aqui, olha: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age, tá? Em todas as coisas. Ele está por trás de todas as coisas, boas ou ruins. Ele está no controle de tudo. E é Ele que está por trás de tudo. E com um único propósito. Qual é o propósito dele? De fazer para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então ali, junto ao Mar Vermelho, Deus tinha um propósito para aquele povo. Um propósito que eles, naquele momento, não sabiam qual era. Porque agora estavam em aperto. Estavam ali à beira do mar, e o exército egípcio vindo a todo galope para capturá-los. Então era um momento de muita pressão. Obrigado. Nota 10. E essa havia sido uma ordem direta de Deus, como nós acabamos de ler. E eles estavam bem. Nós sabemos que eles estavam bem. No capítulo 14, versículo 8, nós lemos: o Senhor endureceu o coração do faraó. Olha só, Deus estava por trás disso também, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam o quê? Triunfantemente. Eles estavam caminhando como vencedores, tinham acabado de sair do Egito, porque Deus havia operado com grande poder para tirá-los de lá, e agora eles estavam caminhando para a liberdade, e estavam caminhando triunfantemente, vitoriosamente, estava tudo muito bem. É interessante que algumas vezes acontece exatamente isso nas nossas vidas. Nós estamos indo bem, e de repente nos encontramos numa crise, numa dificuldade sem saída. E vamos entender que Deus está por trás dessa situação sem saída. Porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele teve um propósito para com o povo de Israel, conforme nós lemos em Deuteronômio capítulo 8. Você pode conferir. 8:2. Moisés disse aos israelitas: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Todo o caminho no deserto. Durante esses 40 anos. Para o quê? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, essas provas ou essas provações que ocorreram não somente às margens do Mar Vermelho, mas durante toda a caminhada de Israel pelo deserto, essas provas eram para verificar se eles iriam obedecer a Ele ou não. E vocês viram aqui no texto que nós acabamos de ler, que o povo reagiu muito mal. Reagiu de uma maneira que revelava corações incrédulos. Não foi assim? Eles reclamaram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Ele os tirou da escravidão. Foi para a liberdade que eles estavam indo. Só que essa situação de aperto fez com que eles ficassem o quê? Desesperados. A situação de aperto, a situação de crise, a situação de problemas nas nossas vidas, muitas vezes nos desorientam, tiram o nosso norte. Ao invés de mantermos a nossa fé firme em Deus, firme em Cristo, nós olhamos para as circunstâncias. É por isso que nós nos vemos, de repente, num lugar sem saída. Moisés não viu que estava numa situação sem saída. Ele viu a saída, mas aquele povo não. Aquele povo deixou-se ser levado pelas circunstâncias. Então vejam, Deus é quem
conduziu o povo até aquela região. Depois endureceu o coração de Faraó, e o Faraó então foi ao encontro, ou de encontro ao povo de Israel, com todo o seu exército. O povo de Israel vê a chegada do exército de Faraó, e aí eles ficam aterrorizados, segundo o versículo de número 10. Porque eles olharam para as circunstâncias. Sempre que nós dermos atenção às circunstâncias, nós vamos ter medo, nós vamos ficar aterrorizados. Nós vamos entender que estamos num lugar sem saída. Quando Jesus estava com seus discípulos, os seus discípulos estavam no mar da Galileia e houve uma grande tempestade, Jesus andou por sobre as águas para ir na direção dos seus discípulos. Os seus discípulos gritaram de medo, porque pensaram que era um fantasma que vinha ao encontro deles, e Jesus disse: não, calma, sou eu. Aí Pedro disse: se é o Senhor, que eu possa ir até aí. E Jesus então parou sobre as águas e disse: venha. E aí ele então caminhou. Pedro até deu alguns passos por sobre as águas. Mas ele começou a reparar na onda, nos ventos fortes, e aí então ele começou a afundar e pediu socorro a Jesus. E Jesus então vai adverti-lo, né? Vai pegá-lo pela mão e vai dizer: por que você duvidou, homem de pequena fé? Porque o que havia acontecido com Pedro? Ele olhou para a circunstância, ele não olhou para Jesus. Ele olhou para a circunstância, olhou para o vento, deu conta que estava em cima, sobre as águas, olhou para as ondas. Então ele começa a chegar à conclusão de que aquilo não podia estar acontecendo com ele, que ele não estava andando por sobre as águas. E aí ele começa então a afundar. Então veja o que acontece quando nós damos muito mais crédito às circunstâncias do que ao nosso Deus. Nós acabamos nos desesperando, acabamos nos aterrorizando. Foi Deus quem colocou aquele povo naquele lugar. Era para prová-los, para verificar o tamanho da sua fé. Será que vocês vão crer em mim, nessa situação de aperto? Nós também passamos por vezes com situações de aperto, porque estamos sendo provados na nossa fé. Ou vamos nos aterrorizar, como o povo de Israel, ou vamos ter a atitude de Moisés, que creu apesar da grave situação. Quando nós damos atenção às circunstâncias, nós estamos então indo em direção a um lugar sem saída. Porque a gente está olhando para as circunstâncias, para as condições que vêm contra nós. Então, Deus colocou o povo ali porque ele tinha esse propósito. Ele tinha esse propósito de provar a fé desse povo, para verificar se eles iriam confiar nele. E vocês sabem que a grande lição na peregrinação do povo pelo deserto, a grande lição era a lição da dependência de Deus. Eles tinham que confiar, como nós, hoje, nós que estamos num deserto também, eu posso dizer assim, nós estamos peregrinando neste deserto, temos uma direção, a terra prometida, a Jerusalém celestial, até chegarmos lá, estaremos peregrinando por este deserto aqui. E nesse deserto que é essa nossa vida aqui, Deus irá provar a nossa fé. Vai muitas vezes nos conduzir a lugares que nós vamos julgar no primeiro momento que não tem saída. Há situações onde julgaremos que não haverá solução, não haverá problema. Mais ainda, se nós dermos atenção às circunstâncias, às condições que nos cercam. Então Deus mandou o povo acampar junto ao Mar Vermelho, porque ele tinha um propósito. Tinha esse propósito de provar a sua fé. Bem, Deus também deixou, então, seu povo, o seu próprio povo, sem saída propositalmente. O povo, então, começa a clamar ao Senhor,
mas ao mesmo tempo se volta contra Moisés e começa a desejar a vida anterior. E a vida anterior desse povo era uma vida de escravidão. Eles estavam sofrendo. Há mais de 4 séculos estavam sofrendo. E agora, em liberdade, por causa de uma situação difícil, eles estavam querendo voltar para o Egito. Queridos, eu tenho atendido, às vezes, alguns recém-convertidos que se converteram, né, até se batizaram, estavam muito felizes, estava indo tudo muito bem, estavam marchando vitoriosamente na direção da terra prometida, até que veio uma crise, um conflito. E aí então esse novo crente, ele começa a desistir da fé. E até mesmo diz, eu estava muito melhor antes de ser crente. Eu já atendi gente assim. Eu vivia muito melhor antes de ser crente. Quer dizer, ele preferia, naquele instante, voltar à escravidão do pecado, à escravidão do mundo, das paixões e do diabo, do que viver esse momento de desafio. As provações nas nossas vidas, nas vidas dos crentes, elas são grandes lições de dependência de Deus. Grandes lições que provam a nossa fé. Se nós realmente, de fato, cremos no Senhor, mesmo numa situação que nós julgamos impossível, será que nós cremos? Cremos nos cuidados do Senhor? Será que nós cremos a ponto de dizer, Senhor, eu posso sim, como eu preguei hoje de manhã, eu posso sim enfrentar essa situação, porque é o Senhor que me fortalece. Será que nós temos essa fé? Este povo rapidamente mostrou que não tinha essa fé. Deixe-nos em paz, disseram eles a Moisés. Nós dissemos isso a você, deixe-nos em paz, deixe a gente no meio dessa nossa escravidão, do nosso sofrimento, deixe-nos em paz. Nós dissemos isso a você, né? É o que eles falaram. Seremos escravos dos egípcios. E dizem ainda, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha só, isso é desespero, gente. Querem voltar à vida anterior, porque está enfrentando uma situação difícil hoje. Sempre enfrentaremos situações difíceis, crentes em Cristo Jesus. Sempre. Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão aflições, tribulações, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. As provações estão aí exatamente para amadurecer a nossa fé, para nos moldar, para que sejamos conforme a imagem de Cristo Jesus. As provações estão aí. Essa mensagem que é pregada por aí afora, de que o crente não tem problemas, que o crente é rico, pode ser rico, né? Sempre viver numa prosperidade, ela é falsa. Nós vivemos num mundo mau. Teremos vitórias? Sim, com certeza teremos vitórias, mas a meta de Deus para a nossa vida não é nos tornar ricos ou poderosos. A meta de Deus em nossas vidas é formar Cristo em nós. Por isso passamos por provações. Aquele povo, portanto, estava falhando, porque viu o quê? Viu, mais uma vez, as circunstâncias. Diante dos olhos deles, tinha o mar. Ao lado deles, o deserto. E atrás deles, o exército do faraó. Não tinha saída. Então eles ficaram focados nisso. Nós não temos saída, não tem para onde fugir, não teremos ajuda, estamos acabados. Acabou. É muito difícil lidar com pessoas que têm esse tipo de visão, porque não admite, né? Muitas vezes acabam não admitindo que há uma solução em Cristo, há uma solução em Deus. Porque não creem, porque os seus olhos estão focados nas coisas.
ou na falta das coisas. Então, o desafio é exatamente crer, confiar, exatamente como confiou Moisés. Quando eu vejo aqui um outro texto muito interessante, que eu gosto também, que é 2 Crônicas, capítulo 20. É a história do rei Josafá. Josafá, então, ele recebe, eu vou ler, versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi, ou seja, estava muito próximo de Jerusalém, a capital. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Veja, aqui não se esconde que o rei de Judá, ele ficou alarmado. Porque ele sabia que o seu exército não daria conta daquele grande exército que vinha contra ele. Era uma situação sem saída. Nós sabemos o que acontece no nosso coração quando enfrentamos situações semelhantes. Nós ficamos alarmados, ficamos preocupados. Mas o que se espera de nós é um passo de fé. Em meio a essa situação de ameaça, um passo de fé. Simplesmente crer. Mas eu não estou vendo nenhum recurso disponível para eu... Não, a crer, a fé diz respeito ao invisível. É você crer agora sem ter nada na sua mão. É você confiar agora sem que você tenha a garantia que isso vai acontecer pelos meios humanos. Quando a gente vai ler em Hebreus o conceito de fé, eu quero ler aqui na minha versão, nós vamos entender muito bem o que eu quero dizer sobre essa questão do invisível. Em Hebreus capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ainda estamos esperando, ainda não veio, mas eu já tenho certeza. E a prova das coisas que não vemos. Ou seja, já está provado para mim que virá, mas ainda não vi. Ainda não está nas minhas mãos. Então é isso que Deus esperava do povo de Israel, ali junto ao Mar Vermelho. Mas eles se desesperaram. Eles, infelizmente, não estavam ali manifestando a fé, a dependência de Deus. É Moisés quem fará isso. Moisés, então, se vira para o povo e vai dizer: não tenham medo. Como muitas vezes nós encontramos essa frase, não tenham medo, vindo da boca de Deus ou de servos de Deus nas Escrituras. É não ter medo. Quando estivermos numa situação sem saída, nós temos que buscar essa disposição no nosso coração, não ter medo. Mas não ter medo por quê? Porque confiamos em Deus. Moisés disse: não tenham medo, fiquem firmes. A crise muitas vezes balança o nosso coração, faz com que os nossos joelhos vacilem. Mas ele diz: fiquem firmes. Mas o exército está vindo aí, a todo galope. Não tenha medo, fica firme. E vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Veja, Moisés fala com muita certeza. Não havia nenhuma prova física de que eles seriam livres daquele problema. Muito pelo contrário. Eles já estavam vendo a derrota, eles já estavam vendo que seriam capturados novamente, ou pior, seriam mortos no meio do deserto. É isso que eles estavam vendo.
Mas Moisés diz, ó, fiquem firmes e vejam o livramento. Isso é fé. O livramento que o Senhor lhes trará hoje. Não amanhã, não depois de amanhã, mas hoje. Hoje. Esta palavra tem que vir ao encontro da minha necessidade hoje. Porque Deus, a sua providência, a sua resposta é para a nossa necessidade hoje. Então, se estou numa situação sem saída, é Ele quem vai providenciar a saída. É Ele quem nos livrará da situação. Porque Ele tem o poder para isso. O que Ele espera de nós é esse passo de fé. Essa atitude que agrada o coração do nosso Deus. Sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Hebreus 11:6. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Olha a palavra de Moisés. Vocês nunca mais verão esse tipo de crise na vida de vocês. Nunca mais ficarão nesse tipo de aperto na vida de vocês. Então, fiquem firmes. Como de fato, eles nunca mais sofreram esse tipo de aperto. Tiveram outras dificuldades, tiveram outras crises, mas dessa magnitude, nunca mais. Então, e aí você conhece bem a história, né, do que aconteceu depois. Então é importante colocar aqui que houve um encorajamento da parte de Moisés ao povo, porque Moisés cria, Moisés confiava em Deus. Deus acabou lutando pelo seu povo, como Moisés disse. Deus, o Senhor, versículo 14, lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Então, não tenham medo e acalmem-se. Procurar a paz de Deus é de fundamental importância para nós. Principalmente quando estamos diante de uma situação de crise. Não adianta se desesperar. Não adianta ser tomado pela ansiedade. Isso não vai ajudar. O que vai ajudar é você respirar profundamente, com calma, e permitir que o Espírito de Deus ministre o seu coração, de modo a você confiar em Deus no meio daquela crise. É isso que Jesus esperava dos seus discípulos. Em outro episódio, em outra tempestade, agora Jesus estava dentro do barquinho, dentro do barco dos pescadores. E ele estava dormindo no barco, enquanto ocorria uma grande tempestade. Uma tempestade que ameaçava a vida de todos. E os discípulos então chegam a Jesus, acordam-no e dizem, mestre, não vê que todos nós vamos morrer? Aí Jesus se levanta, então ele repreende o mar, repreende o vento e tudo se acalma. O que ele esperava dos seus discípulos? Ele os chama de homens de pequena fé. Que estando Jesus no barco com eles deveriam simplesmente confiar, embora pudessem estar enfrentando a pior tempestade da vida deles. O que ele espera de nós, de mim e de você hoje? Aqueles que entregaram sua vida a Cristo Jesus, sabem que o Espírito Santo habita em nós. E que Cristo está em nós através do Espírito Santo. Por pior que seja a tempestade que eu esteja enfrentando, por pior que seja a crise que eu esteja enfrentando, eu tenho que confiar que com Cristo comigo, eu posso vencer essa crise, essa dificuldade. É isso que ele espera. Deus esperava também do povo de Israel que cresce nele, tão somente cresce nele. Se voltasse para Deus e dissesse, Senhor, olha o que está acontecendo, nós confiamos em Ti.
como fez o rei Josafá, da história que acabei de ler. Josafá creu, confiou no Senhor, ele consultou o Senhor, confiou no Senhor, de modo que quando ele recebeu a resposta de Deus, foi a seguinte. Então, segundo Crônicas 20:14, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse, a resposta de Deus à oração do rei Josafá. Lembra que ele ficou alarmado, porque havia um grande exército contra ele? Lembra dessa situação que eu já disse? Então, esse profeta vai dizer o seguinte: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo. Olha, mais uma vez aqui, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Aqui não se diz que ele não era um exército enorme, era um exército enorme sim, né? Mas ele disse, fica calmo, fiquem tranquilos, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Deus luta pelo seu povo. O Senhor Deus lutou por Israel, como prometeu Moisés aqui junto ao Mar Vermelho. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E aqui então exige-se um ato de fé, porque no versículo seguinte está assim: disse então o Senhor a Moisés, porque você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Avante para onde? Só tinha o mar na frente deles. Era para seguir avante na direção do mar. Percebe? Um passo de fé. E eles então recebem esta ordem. Moisés então recebe a ordem de erguer a sua vara na direção do mar. E o mar vai se abrir. E eles vão escapar do ataque dos egípcios, atravessando o mar a pé enxuto, porque as águas se dividem, e eles podem passar por uma travessia a seco no meio do mar. Eu não sei que tipo de solução, que tipo de escape o Senhor vai dar a você, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você confiar, a resposta virá. Se você confiar, o livramento ocorrerá, porque Deus honra a nossa fé. Prezado e prezada, a sua situação está sem saída. Quero dizer a você, mediante essa palavra, que tem saída sim. E a saída tem uma direção. Está na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse para todos aqueles que estão em crise, estão num beco sem saída, estão numa situação de aperto, Ele diz, Ele convida: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, se você quiser encontrar o escape, o livramento, olhe para Jesus, o Filho de Deus. Ele mesmo, Deus poderoso, Ele mesmo esteve ali junto ao Mar Vermelho e abriu o Mar Vermelho. Ele pode abrir o mar da sua impossibilidade. Ele pode fazer com que você atravesse vitorioso, vitoriosa no meio dessa dificuldade que você está enfrentando. Essa situação é simplesmente uma prova. Deus está provando a sua fé. Quanto você crê em Deus? Quanto você crê em Deus? Quanto você depende de Deus? Pense nisso enquanto nós vamos cantar.